Olá, signo de Virgem, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos fazer a leitura do mês de outubro. Sei que estou atrasada, mas eu tive alguns probleminhas aí com a voz, ainda tô até meio assim, meio que tossindo, então eu peço perdão se acontecer, tá bom? Mas vamos lá, o que interessa. Signo de Virgem, mês de outubro. Qual que é o acontecimento ou o que os virginianos que se conectaram com esse vídeo precisam saber, né? O que está acontecendo com o pessoal que se conectou com o vídeo? Seja claro e específico, que a espiritualidade venha através desses oráculos trazer uma mensagem para o signo de Virgem. Opa, já caiu. E a carta que saiu do oráculo da lua é: tenha fé em seus sonhos. Eu vou até pegar aqui o livrinho e vou ler para vocês o que significa, né? A lua crescente, lua crescente. Vamos ver aqui, lua crescente 26, 21, 26. Tenha fé em seus sonhos. Muito legal, né, pessoal? Olha só, não desista. A situação sobre a qual você perguntou ou que você está passando ainda está tomando forma. Você ainda não está nem próximo do fim da história. O que quer que esteja acontecendo é apenas uma etapa do caminho. Como se diz no clássico da autoajuda, tudo ficará bem no final. Se ainda não está tudo bem, ainda não é o final. Contudo, a carta da lua crescente é um lembrete de que você precisa continuar lutando pelo que você deseja. Se não conseguir dar passos concretos, passe algum tempo meditando sobre a pergunta que você fez ou sobre aquilo que você está passando. E permita-se acessar as informações sobre qual é o melhor próximo passo a ser tomado. De forma geral, esta carta sugere que há todos os motivos para ter esperanças de um resultado positivo para a sua situação, sobre a qual você está perguntando ou passando. Portanto, mantenha a fé. Olha que lindo, né? É bem isso, eu sempre costumo falar mesmo que no final tudo dá certo. No final tudo vai ficar bem. E no fundo do deck aqui, nós temos a carta da lua nova em touro. Touro sempre fala sobre finanças, dinheiro, trabalho, tá? Prosperidade à frente. Olha só que legal, né? Se você está precisando aí de um trabalho, se você está precisando de uma promoção, tenha fé que isso vai acontecer, tá? Se o seu caso é um relacionamento, que você quer que o seu relacionamento fique bem, vai ficar. Se você quer que, né, conhecer alguém ou que você fique bem em família, com os amigos, vem prosperidade à frente e tudo vai dar certo, tá? Que legal aqui a nossa... Começamos bem, hein? Os virginianos em outubro. Vamos tirar aqui com o tarô de Osho a energia, né? Qual é a energia geral para o mês de outubro para a Virgem? Energia geral. Virginianos que se conectaram aqui. Eu quero que vire a carta, que vire. Os virginianos que se conectaram com essa leitura
Nossa, caíram, olha só que lindo, né? Amistosidade, lembra que eu falei sobre relacionamento amoroso, relacionamento de amigos, relacionamento de trabalho. Então é uma forte energia falando sobre relacionamento. Bonita essa carta. Amistosidade, né? Uma conexão muito importante para você. E aqui a carta do rebelde, né? Que é a carta do imperador. Né? Ela fala que pode ser que você esteja se sentindo preso em alguma conexão. Pode ser, tá? Mas vamos lá. Mais uma. O que quer dizer isso? Vai haver uma transformação aí, a gente já fala sobre isso. No fundo do deck do tarô de Osho, nós temos a carta do 10 espadas, exatamente. Você está se sentindo preso, você está se sentindo... O 10, aqui é o renascimento. Por que é o renascimento? Porque o 10 de espada é quando você está numa situação em que você está acabado, arrasado, você está preso, condicionado a alguma coisa, tá? E eis que essa fase termina, tá? Você está na fase final dessa prisão aqui, mas não é uma prisão verdadeira, tá, pessoal? É uma prisão aí que talvez mental, né? Porque a carta do 10 de espadas fala sobre o mental. Como é que tá o seu mental? Se sentindo preso numa situação aqui difícil. Está muito difícil para você. Mas tá vendo aqui que essa criança, ela está deixando, né, esse corpo do leão aqui? Isso é o renascimento, né? Isso é a transformação para que você se liberte de algo, olha só. E aí você celebra. A celebração 3 de copas. E não vai demorar muito isso, hein? Tá? Então tenha fé. Tenha fé que isso já está acontecendo. Nós estamos falando sobre talvez uma conexão. É uma conexão muito importante para você. Em que você está se sentindo preso, né? Por exemplo... São exemplos, tá, pessoal? Adaptem ao momento de vocês. Posso estar me sentindo preso numa conexão, num trabalho, porque eu entrei nesse trabalho porque eu fui indicada. E agora eu estou querendo sair, querendo me libertar para procurar coisas novas, procurar novos caminhos, né? Aqui você tem aqui uma tocha. E é o imperador, né? O imperador, ele quer tomar conta da vida dele. Ele não quer mais depender de ninguém. Ele toma as decisões da própria vida. Ele não precisa de ninguém para tomar essas decisões, para sair dessa situação. É o imperador, pessoal. Então você toma as rédeas da tua vida e se liberta e se transforma. É o fim de uma fase em que você está se sentindo preso a uma situação. Tá? Então eu dei o exemplo do trabalho, mas pode ser aí várias coisas, né? Então adaptem ao momento de vocês. E sim, confirmando aqui, tenha fé em seus sonhos, muita prosperidade à frente. Tá bem claro aqui, né? Vamos clarificar com o baralho cigano. Por favor, espiritualidade, o que os virginianos precisam saber mais a respeito, né, dessa libertação, dessa transformação, desse renascimento? O que mais eles precisam saber? Para o mês de outubro, seja claro e específico. Conte tudo o que eles precisam saber. A carta do homem, a carta da cobra, a carta da raposa, a carta do caixão e a carta dos trevos. No fundo do deck do baralho cigano nós temos
a carta do jardim com a carta do cavaleiro. O cavaleiro, ele traz notícias novas, rápidas, tá? De algo externo, tá? Algo do social, da sua vida social, dos seus amigos, pode ser sim do trabalho, pode ser algo que você quer muito e que chega agora para você e chega rápido, tá? Essa prosperidade, né? Esse ter fé nos teus sonhos, esse cavaleiro está te trazendo essa... Pode ser aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu vou participar de um concurso, tá? E eu participei de um concurso e eis que chega a notícia, né, me dizendo, olha, você passou nesse concurso. Por exemplo, é um exemplo, tá? Então, é uma notícia que chega para você de fora, não é da tua casa, não é... É uma questão, assim, social, tá? Carta do jardim. Social, do meio externo à tua casa, por exemplo. Tá? Então, eis que chega uma notícia que você tanto quis e tanto estava esperando, mas que você ainda não vê. Tá? Por que eu falo isso? É uma coisa que você ainda não vê, porque aqui as cartas pedem para que você tenha fé nos seus sonhos, para você não desistir deles. Então, a impressão que eu tenho é que você está preso ou amarrado a uma pessoa, que essa pessoa, ela é de uma figura masculina, tá? Masculina. Que não é uma pessoa que tenha, que você possa confiar, tá? É uma pessoa que você desconfia muito, né? Olha. E realmente aqui fala sobre você tomar cuidado com essa pessoa. Você ficar esperto, é uma pessoa esperta, uma pessoa que talvez esteja querendo te prender, ou te trazer, te fazer, como é que eu vou dizer? Sabe o mágico, né? Quando ele faz uma mágica, você não percebe, né? O que ali, as coisas que ele está fazendo. Me fugiu a palavra agora. Tá, mas ele está tentando te manipular de uma certa forma e fazer com que você não enxergue que você está preso ou você já está se sentindo preso e que você não consegue viver, por exemplo, sem essa pessoa, tá? E aqui essa manipulação, pelo que eu tô vendo, ela é uma manipulação. Por que eu falo manipulação? Porque aqui você tem a carta da raposa, e a raposa, ela é manipuladora, porque ela tem que conseguir as coisas e ela esconde tudo das pessoas, tá? E aqui é o seguinte, a pessoa está te manipulando para que não seja finalizado esta prisão. Eu vou tomar um pouco de água. Uma pessoa que está tentando te manipular para que você não saia dessa situação. Tá? Por quê? Porque a carta do caixão está aqui. Só que essa situação, como a carta do caixão, ela saiu aqui no final, né? As duas cartas finais é o resultado. É o resultado da sua leitura aqui com a carta do baralho cigano. Você vai finalizar essa situação e coisas boas vêm para você. Prosperidade, surpresas boas, surpresas agradáveis. Você vai finalizar essa situação. Talvez aqui também esteja falando assim: eu abri meus olhos e agora estou esperto com essa pessoa. Eu sei exatamente que ela está me manipulando, não está querendo que eu finalize essa situação, mas eu vou finalizar. Desculpa, pessoal. Se faz sentido para vocês,
Espero que sim, né? Esteja fazendo sentido. Vamos clarificar um pouco mais com o tarô dos anjos. Seja claro, específico. O que é essa carta do homem? Ou esse homem pode significar você também, tá? Você está esperto com essa pessoa. O que é a carta do homem? O 7 de copas. Realmente é uma pessoa... O 7 de copas fala sobre ilusão e agora eu lembrei da palavra do mágico lá. O mágico, ele ilude a gente, tá? Então, essa pessoa, ela tá tentando te manipular. Ela está tentando te iludir com as situações. Então, aqui fala sobre uma decisão complexa, né? Necessidade de você investigar. Pare de adiar. Alguém que está tentando fazer você adiar essa finalização, essa transformação. Que é a carta da cobra. Signo de Virgem. O Rei de Fogo. É alguém que tem bastante foco, viu? É alguém que sabe fazer essa manipulação. Comunique-se com a visão de seja um líder. É uma pessoa... Conselhos de alguém criativo. Talvez aqui também fale sobre você agir nessa situação. Montar uma estratégia, né? Porque a cobra... A cobra, ela não ataca, né? De uma vez. Ela espera o momento exato, né? Então aqui tá pedindo para você uma ação... para você executar essa finalização com essa pessoa. O que é a carta da raposa? A carta da raposa. Olha, aqui tem o cavaleiro, caíram duas cartas. O cavaleiro de fogo, né, que fala sobre um acontecimento repentino, né, algo que chega repentinamente e que requer uma ação imediata e bem estratégica. Não há tempo a perder, reflita sobre as coisas com cuidado. Não se deixe ser influenciado, tá? Ser enganado. E o 10 de fogo, que é muito trabalho, aceite ajuda de outras pessoas, vida desequilibrada, preocupações de saúde relacionadas ao estresse, muito cansaço. Essa situação vai te trazer ou está te trazendo muito estresse. Talvez é um acontecimento aí que vai te fazer enxergar, né, essa situação, para que você ponha fim, um fim definitivo aí. Porque a carta do caixão fala sobre fim definitivo. E o 10 é a finalização de uma situação estressante. O que é a carta do caixão? Olha aqui, gente, 8 de copas. Exatamente. Desejo de seguir em frente. Então, assim, eu vejo a situação como ela é, paro de ser enganado, paro de ser iludido, né? E sigo em frente. A busca por algo mais significativo, crescimento espiritual e emocional, ou seja, eu deixo o que já não me serve para trás e vou atrás dos meus sonhos, né? Vou em busca do que é de fato importante para mim. E você tem prosperidade à frente, chegando para você. O que é a carta do trevo? Olha aí, até caiu aqui. O 10 de copas.
Uma relação que continua a se tornar mais próxima. Perdão, resolução positiva de um conflito. O 10 de copas, ele é a carta máxima, né, do sentimento. É quando você fica muito bem, você, sua família, em segurança, né, quando vocês comemoram, né, algo muito bom que acontece para vocês, essa prosperidade, tá? Esse sonho que você tanto queria se realiza finalmente. Mas só que para que isso aconteça, você tem que deixar algo para trás e seguir em frente. No fundo do deck, a carta do despertar. Você vai despertar dessa ilusão. Veja as coisas sob uma perspectiva diferente. Você vai ver. Você ainda não está vendo. Você vai ver. Uma pausa temporária. É importante ser você mesmo e não a outra pessoa. Né? Quem quer que seja aí que está amarrado a você, né? Porque aqui a gente fala de uma conexão. É importante que você seja você mesmo. E olha aqui. Gente, eu falei errado aqui. É incrível, né? Nós abrimos, olha. Eu vi 10 de copas, né? Acho que essa tosse tá me deixando atordoada. 10 de copas saiu aqui, ó, no fundo. Aqui é o 2 de água abrindo e fechando a sua leitura com 2 de copas. Uma relação que continua a se tornar mais próxima. Perdão, resolução positiva de um conflito. Linda essa mensagem. Olha, pode até ser aqui, porque o 2 de copas, ele fala sobre, sabe, é uma conexão muito importante para você. E talvez você esteja amarrado aqui numa outra situação que não esteja deixando você viver essa conexão de forma intensa. Só que para você viver de forma intensa, você vai ter que se transformar. Você vai ter que deixar coisas para trás. Você vai ter que botar um ponto final numa situação para que você possa viver essa conexão de uma forma intensa. E com isso sim, aí sim vem o 10, né? De copas. Aí você ter uma vida familiar contente e gratificante. Suas necessidades emocionais e materiais estarão supridas. E você vai ter um relacionamento mais confiável. Você vai despertar dessa ilusão que estão tentando te impor. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Mas é excelente a finalização com esse 2 de copas. É alguém que te faz surpresa, que te traz leveza, né? Porque a carta do trevo, ela traz essa leveza, né? E sorte, abundância, prosperidade. E talvez você não esteja vivendo de fato essa conexão de uma forma mais intensa, né? Vê como muda a leitura. Mas é algo que está te prendendo. Então vou dar outro exemplo, né? Pode ser sim esse exemplo do trabalho. Se você está preso no trabalho, você gostaria de estar fazendo outra coisa com outras pessoas, e aí você sai disso e vai viver isso que você quer. Ou, sei lá, eu estou dentro de uma relação abusiva, uma relação que já não é de fato uma relação, e que eu estou presa ali naquela ilusão, e eu preciso me desprender para encontrar o meu verdadeiro amor, a minha verdadeira relação. Isso pode se falar, por exemplo, estou preso estou cuidando da minha mãe, do meu pai, um exemplo, tá? E não estou vivendo o meu sonho, a minha vida, uma relação que eu quero tanto. Mas isso é uma ilusão. Essa prisão é uma ilusão. Você pode transformar isso.
né? Transformar é deixar ir o que não te traz, que só te traz estresse, né? E aí você encontra a sua verdadeira vocação, o seu verdadeiro amor, sua verdadeira família. Você se desperta, né? Algo que está te prendendo e não está deixando você viver essa conexão. Qual que é o conselho da espiritualidade para a Virgem? O que a espiritualidade tem a trazer para a Virgem? A carta da cegonha. A cegonha que traz uma grande energia de vontade de fazer o amor dar certo. O amor dar certo. O verdadeiro amor dar certo. E superar qualquer barreira, né? Superar. Eu não estou preso. O que mais? Conselho. Você não está preso. Você pode viver esse grande sonho seu. Esse grande amor, né? Pode ser por uma carreira, por um familiar. E um romance mesmo, de fato, né? Olha aqui, caíram duas. A carta do Sol, que fala sobre... O Sol, ele te traz promessa de crescimento, prosperidade, vitória. Prosperidade à frente. Você vai enxergar tudo de uma forma muito clara. E aí vem a alegria para você. Aqui é a carta do Cavaleiro, tá? É o Cavaleiro saindo de novo aqui, né? Olha, 2 vezes. Movimento, concretização e realização dos seus objetivos e dos seus sonhos. Algo que ainda não está materializado. Por isso que eu falei, como saiu no fundo aqui do deck, você ainda pode não estar enxergando isso que está vindo para você, tá? Porém, já está a caminho. Nós fechando da mesma forma como a gente abriu aqui com essa carta, né? Não desista dos seus sonhos, porque mesmo que você ainda não o enxergue chegando, ele está chegando. Excelente, excelente. No fundo do deck, a carta 35, que é a carta da âncora, que fala sobre algo firme e seguro, em que se pode confiar e contar. Felicidade, estabilidade, segurança material, autoconfiança e êxito. Nossa, muito, muito, muito bom, pessoal, muito bom. Ânimo, sabe? Alegrem-se, esperem isso que está chegando de uma forma mais suave, mais alegre. Tente se animar, tente se alegrar, porque está vindo e está chegando para você. Última mensagem para a Virgem, para esta leitura. Deixa eu ver se... eu nunca sei aqui se... A solução que tanto desejava está a caminho. Falando o tempo todo sobre isso, pessoal. Agora siga em frente com objetivos bem definidos. E a responsabilidade da conquista. Porque agora você conquistou o que você quis. Você vai conquistar o que você quis. Tenha fé, os seus sonhos serão realizados. Tá bom, pessoal? Excelente essa leitura. Eu espero sinceramente que isso aconteça na vida de vocês em outubro. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.